Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades, especialmente aqui da região metropolitana. Nessa edição, nós vamos falar sobre um dos pilares mais importantes de uma cidade e de uma sociedade, que é a educação. Educação que passa por transformações e que tantos desafios têm para alcançar melhores resultados. Fique conosco aqui no Multicidades. Quem está presente conosco aqui no estúdio é o professor de filosofia, Adriano Neves, que compartilha a experiência que teve também na gestão educacional entre 2017 e 2020 na capital gaúcha, onde foi secretário municipal da educação. Nos conhecemos naquela época, professor, e obviamente agora já com distanciamento do cargo, imagino que também tenha mudado ou consolidado algumas conclusões e convicções suas a respeito da educação, né? Então, primeiro, é um prazer tê-lo aqui na Ubra TV no Multicidades, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse desafio da gestão da educação e como a gente pode dar um salto. Acho, sobretudo, essa reflexão importante, professor Adriano, pelo momento em que a gente viveu, né? Desta inundação que passou o Rio Grande do Sul, onde a gente sabia que a educação poderia ter feito muita diferença em alguns pontos. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, André. É um prazer voltar a falar contigo. Falamos muitas vezes no tempo da minha gestão, em momentos melhores, em momentos mais difíceis, tensos, né, que foi uma gestão com uma agenda de mudanças muito forte. E é um prazer voltar e falar contigo, estar aqui na Ubra TV e falar sobre educação. Falar um pouquinho sobre esse tema que é chave e que nos desafia agora que nós vivemos tudo isso. Eu acho que um divisor de águas, a gente tem chance de fazer coisas, avançar muito, né? Porque sempre cria oportunidades. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente olhar a educação e olhar a educação no Rio Grande do Sul a partir de uns parâmetros, que era um parâmetro que eu tinha em vista quando eu estava na gestão da educação, que era um pouco da multiplicidade, sabe, André? Que é o sistema educacional tem que ser plural para enfrentar desafios com mais competência. Então, dos eixos, se você se lembra, do nosso trabalho, era o trabalho com as escolas comunitárias. E as escolas comunitárias, agora a gente viu em Porto Alegre, como é que elas conseguiram se mover, elas conseguiram se reorganizar. Então, elas têm uma agilidade de atendimento, sobretudo na área da educação infantil, que é um sinal importante, assim, para o que a gente pode fazer na educação no Rio Grande do Sul, pelas características, inclusive, demográficas que nós temos, viu? Professor, ao longo dos anos sempre ouvi que a educação é prioridade de todos os governos. A gente não consegue, no entanto, evoluir de uma maneira consistente na questão da educação no Brasil. Não consegue formar gerações de cientistas, de pensadores, de políticos que vão ser depois os responsáveis por essa transformação, né? Por que a gente não conseguiu evoluir ao longo, pelo menos, vou pegar um período democrático, né, de 85 para cá nesse tema? Então, é uma pergunta... De forma consistente. Isso. É uma pergunta excelente, assim, porque por que a gente não consegue evoluir se nós temos... Vamos usar o caso de Porto Alegre, que ele é paradigmático. Ele é um caso um pouco fora da curva do cenário nacional, mas muito indicativo. Nós temos professores excelentes, com formação excelente. Então, uma quantidade enorme desses professores têm doutorado. 85% desses professores têm algum nível de pós-graduação. Nós temos dados, né? Nós temos pesquisas, nós temos 3 das melhores universidades do Brasil em educação estão em Porto Alegre, então tem pesquisas para todo lado. E nós temos umas escolas, algum nível de organização nas escolas. Nós temos as escolas nossas, não são da Finlândia, em Porto Alegre, mas elas são melhores, por exemplo, que as escolas do Estado. Né? Aqui do Estado mesmo, do Rio Grande do Sul. As estaduais. As estaduais. E se a gente olha isso, por que nós não conseguimos? E por que Porto Alegre tem resultados que são abaixo, inclusive do Estado, das escolas do Estado? E eu acho que o eixo para isso, André, é que a gente raramente fala no tema da gestão. Quer dizer, a capacidade que tem o sistema de
cumprir uma meta, de ir numa certa direção, ou a capacidade que tem as secretarias de gerenciar esse sistema. Falando assim, dá a impressão que eu apostaria que a gente deveria ter mais capacidade de impor uma vontade sobre as escolas. Mas é exatamente o oposto, André. Nós precisamos dar às escolas autonomia e fazer a secretaria um gestor estratégico e que faça cobranças avaliando essas escolas. Mas a educação acontece, André, dentro da escola. Então, na secretaria, nós fizemos esse movimento durante todo o período, que era devolver aos diretores responsabilidade, mas cobrar dos diretores resultados. Então, para fazer isso, você precisa dar ao diretor os meios. Mas quando você faz isso, você precisa quebrar uma estrutura corporativa e dar a ele uma certa autonomia e envolver os pais nesse processo. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Adriano Neves de Brito e vai participar conosco agora, num formato online, a diretora de uma escola municipal em Porto Alegre, a Escola de Ensino Fundamental, vereador Antônio Júdice, que é a professora Rosane Neumann Ligelin, sempre confundo no teu sobrenome. Rosane, seja muito bem-vindo, o sobrenome é difícil. Você está numa das escolas que foi afetada pela inundação em Porto Alegre e nós estamos discutindo nesse programa mais do que as situações momentâneas que a gente passa, né? Mas uma situação de conceito mesmo, do ponto de vista de quem está na gestão da escola, Rosane. O que a gente precisa para poder atingir patamares melhores na nossa educação? Muito obrigado por estar conosco aqui na Ubra TV. Obrigada, boa noite a todos. QGLIN é complicadinho mesmo. É difícil. É difícil. Mas vou aproveitar a oportunidade de dizer que hoje o maior desafio é ver a escola, né? Eu estou aqui dentro, no estado que ela se encontra, né? A gente sabe a situação toda, a catástrofe que aconteceu na nossa cidade, no nosso estado. Então, é uma entrevista com muita emoção. Só para destacar o nosso telespectador, a escola fica no bairro Maitá, não é assim tão distante da Arena do Grêmio, e foi uma das tantas escolas afetadas. E até digo que a professora e a escola, Antônio Júdice, é quase que um grande centro comunitário ali daquela região, inclusive as reuniões do orçamento participativo, muitas delas são feitas aí na escola, e imagino que para a senhora não tenha sido um momento fácil, não seja um momento fácil, porque sobretudo essa água tem um cheiro muito forte, né, professora? Sim, estou usando uma mascarazinha, né, para poder se deslocar. Mas sobre a educação, André, a educação ela se faz, né, como bem disse ali o professor Adriano, que foi nosso secretário, com a colaboração de todos, né? Não pode ser feita só pelo gestor, nem só pelos professores, nem só pelos alunos. Ela é uma colcha, né, um tricô, que ela é feita por uma malha que ela é sendo tricotada por todos. Então, todas as vozes precisam ser ouvidas. A gente precisa ir se adaptando conforme as mudanças acontecem, conforme as necessidades, né? Hoje a gente tem as redes sociais que nos aproximam muito mais das famílias do que na época em que eu e tu estávamos na escola, né? O meio de comunicação era o bilhete ou muito um telefone fixo, né? Para quem é mais jovem vai lembrar ali da antiga CRT. E hoje a gente tem os meios de comunicação, então a gente consegue conversar, a gente consegue sanar dúvidas, a gente consegue ouvir muitas vezes aquela família ou aquele estudante que no espaço escolar não consegue se comunicar, não consegue estar assim mais ativo. E a educação é feita por todos nós, a gente tem que saber ouvir as demandas, né, que surgem tanto por parte da mantenedora como por parte das questões todas governamentais e também dos acordos internacionais, como ouvir a nossa comunidade, né? E ver o que essa comunidade está me pedindo e ver o que é possível, sempre dentro da legalidade, de se pôr em prática. O que na escola pública aí, Rosane, você é diretora de uma escola municipal de Porto Alegre, o que você entende possa ser um grande salto para que saiam estudantes cada vez mais preparados daí? O que precisa? É tecnologia, é infraestrutura, é melhor salário para professor? O que falta para dar aquele salto que eu sei que você, como educadora, deve sonhar com ele? Está organizando aí. Nós temos bastante material tecnológico hoje, né? A
prefeitura vem já algumas gestões investindo nesses materiais. Nós temos muito material impresso, né? O que eu vejo hoje que está faltando na sede, e tem se feito alguns investimentos ao longo do tempo. A questão estrutural, né? As escolas precisam passar por algumas reformas, isso já é apontado por todos. E a questão salarial é algo que pesa, né? As pessoas até brincam assim, até professora, uma expressão que a gente escuta, até professora rica do município, né? As pessoas falam assim. Eu falei, olha, gente, os salários, né, já não são tão aqueles que se falam. Então, sim, essa valorização profissional é necessária, né? Os professores, hoje em dia, têm demandas que não existiam no passado, né? Até porque nós tínhamos uma segregação dos alunos, hoje não se tem mais isso, hoje nós temos uma escola inclusiva, e uma escola inclusiva, ela demanda mais recursos humanos, ela demanda mais formação, ela demanda mais qualificação. E a partir do momento que tu te qualifica mais, tu também merece a contrapartida da valorização salarial. Aí no Júdice, vocês são quantos professores hoje, professora Rosane? Nós somos, entre professores, 85, mas entre professores, agentes de inclusão, terceirizados, nós temos cerca de 110 pessoas. 110. E o ex-secretário Adriano, né, que hoje está aqui na condição de professor e educador, me acompanhando aqui, ele destacou que uma das características aí da rede de Porto Alegre é ter uma boa formação dos seus professores, né, mestres e doutores. Você tem mais ou menos uma avaliação da quantidade de mestres e doutores que vocês têm na escola? Aqui na escola, pós-graduados quase todos, e com mestrado e doutorado cerca de 30%. 30%. Nós temos sim, a gente teve uma mudança grande de quadro aqui na Júdice, e a gente teve muitos professores novos, né? Professores que chegaram na rede há pouco tempo, e bem jovens mesmo, professores com menos de 30 anos, e já com mestrado e doutorado. Alguns cursando, né, o doutorado junto com o mestrado e com a docência, né? Como é que está a escola nesse momento, depois da enchente aí, professora? Bem machucada, bem suja, muito suja, né? A escola ficou mais de 20 dias submersa, né? Todo o primeiro andar ali foi bem prejudicado. E eu amo o que eu faço, eu amo estar nessa escola, ser a atual diretora dessa escola, então ver a escola nessa situação me dói muito, assim, né? Mas como bem se falou, assim, tanto o professor Adriano, quando era secretário, os secretários que vieram após ele, o gestor, ele tem que ser a guia, né? O farol. Então, vamos manter a esperança, a fé e seguir em frente para que a escola reabra, né, o quanto antes for possível, dentro das condições sanitárias, e seguir. A nossa comunidade está com saudade, a gente também está com saudade deles. Diferente de outras enchentes né, alagamentos, na verdade, que ocorrem no bairro, dessa vez nós tivemos 40 professores e funcionários atingidos, então é a primeira vez que os professores também, né, precisam sair das suas... 40 dos que tiveram a casa alagada, né? Alagada, sim. Mas mais professores foram desalojados, então é um número alto de pessoas que foram diretamente atingidos, né? Então é fazer essa reconstrução de todo o grupo. Tá certo. Toda a comunidade escolar precisa desse abraço. Professora Rosane, que é professora da escola Vereador Antônio Júdice, lá no bairro Humaitá, obrigado por ter participado conosco aqui do Multicidades, professora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado. Tem um ponto que a professora Rosane tocou, professor Adriano, que é essa questão da paixão, da vocação, né? O magistério, ele é melhor quando há, de fato, esse envolvimento que vai além do conhecimento? É impossível se não for assim, André, porque ensinar o magistério é algo muito artesanal e é muito pessoa a pessoa. Então, esta relação ela é muito exigente. Então, ser professor não é a mesma coisa do que ser um influenciador, do que ser uma pessoa que faz sucesso. Não, é uma relação de você puxar a pessoa para que ela tire de si o melhor que ela tem.
Então, essa relação é muito pessoal e sem essa paixão ela não acontece. Então, os professores precisam disso. Realmente da paixão. Mas precisam de formação. De né? formação para fazer isso tecnicamente, para lidar com isso. Não é simplesmente, né, se dedicar ao trabalho e... mais cegamente. Agora, isso existe, sabe, André? O ponto interessante é que não faltam no mundo, e mesmo não falta em Porto Alegre, nas nossas redes, o conhecimento técnico. O problema é por que a gente não converte esse conhecimento técnico em resultado no aluno, né? E esse é um desafio que eu acho um desafio de gestão. Agora, professor, tem uma outra frase que a professora usou que eu também quero comentar, porque ela falou sobre um tricô, né? Ou seja, é uma rede, é uma teia. Se a gente falha num ponto do tricô, você estraga o blusão, a manta que está sendo feita. De que é a responsabilidade desse cuidado para que esse tricô saia perfeito? Também outra ótima pergunta, porque a gente tem que olhar o sistema e olhar assim, como é que ele se equilibra, né, André? E que forças estão colocadas nele? E precisamos de pesos e contrapesos. Duas leis que nós aprovamos, André, eu acho que foram chave e os resultados começam a aparecer agora, que uma foi de eleição de diretores, e nessa eleição de diretores nós aumentamos fortemente a participação dos pais, e a outra foi o sistema de avaliação de Porto Alegre. E uma estava ligada à outra. Os diretores passavam a ser avaliados pelo progresso na aprendizagem dos alunos com base na avaliação, e os pais tinham capacidade, possibilidade de trocar os diretores, de influenciar os diretores. Por que eu estou falando nisso? Porque exatamente de quem é a responsabilidade. O gestor público, André, fica muito pouco tempo no cargo. Um professor... Não é nada, né? Nada. Não é nada. 4 anos não é nada. Nada. Passa. E olha quando fica 4 anos. Então, os professores ficam 25, 30 anos no sistema. A outra força super importante são as forças dos pais. Porque os pais têm um interesse enorme, obviamente, no crescimento dos alunos. Então, esse sistema não funciona, André, se você não tiver a presença dos pais, mas não a presença tutelada. Tá? É diferente de você conversar com os pais quando os pais não têm poder de mudar alguma coisa na direção. E essa legislação que nós aprovamos, aliás, é muito bom que se diga, ela foi aprovada depois que o Marquesan já tinha perdido a eleição. Então, houve realmente uma compreensão da Câmara a respeito da necessidade disso. É um aumento da participação dos pais na vida escolar. Na vida escolar. E é esse. E o vínculo da gestão com o resultado do aluno. Porque escola, o que interessa na escola é que o aluno aprenda. É isso que é muito importante. Ele tem que sair alfabetizado, ele tem que sair capaz de tocar a sua vida escolar depois do fundamental, que é o que cuida o município. Eu quero, professor, no próximo bloco, que a gente fale um pouco mais sobre sistemas de avaliação, que me parece muito importante, porque você precisa ter um parâmetro para poder medir, comparar as coisas, né? Mas a gente está falando aqui sobre um desafio na região metropolitana. A região metropolitana é diversa como a sociedade é diversa. A característica do município como Nova Santa Rita, Glorinha, é diferente de Novo Hamburgo, Canoas ou de Porto Alegre. Como é que você compõe esses modelos, as diretrizes da educação para esses municípios que são diversos, têm uma economia diferente, as pessoas têm experiências diferentes, relações diferentes com a cidade, em cidades que são tão distintas, assim, para que todos possam, quando chegar na hora de ser comparado e ingressar, por exemplo, os alunos na universidade através de uma nota do Enem, alguma coisa nesse sentido, elas possam, de fato, estar niveladas. Então, você tem que fazer, obviamente, que toda avaliação é limitada, tem algum grau de limitação, você tem que fazer algum tipo de homogeneização do que é esperado, não apenas em termos de conteúdo, mas de capacidade dos alunos, isso é chave. Agora, você tem que dar, nessa diversidade toda, você tem que ser flexível. E aí você imagina que um sistema como o nosso, em que você tem que... o Estado cuida de 84% dos alunos, que a educação pública estatal hoje é 84% dos alunos. Então, é um mundo de escolas, né? O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 2.400 escolas. Porto Alegre era a menor rede, ainda tinha essa vantagem. A menor rede dentre as capitais brasileiras é Porto Alegre. Mas imagine São Paulo, que tem mais de 5.000 escolas. Então, você percebe assim, como é que é possível fazer a gestão de um conjunto enorme de unidades que têm características específicas, que
também numa cidade muito diversa, sem uma flexibilidade e sem um mecanismo, então, que favoreça a gestão do diretor, mas que faça a mensuração do resultado segundo algum critério que seja válido no país todo, né? Então, esse critério tem que existir, ele tem que envolver conteúdo, coisas que o aluno tem que aprender, mas capacidade de desenvolvimento. Há coisas que valem para todos. Que valem para todos. A matemática é a mesma. Não só a matemática, mas essas capacidades, elas variam com a idade, né, André? Então, você sabe que, a certa idade, o aluno tem que ser capaz de, por exemplo, entender ironia, de entender sarcasmo na linguagem escrita, de fazer certas operações em matemática, de fazer uma operação de segundo grau. Então, esses elementos que unem conteúdo e desenvolvimento intelectual, porque isso é muito interessante hoje. O conteúdo, André, está aí disponível e é baratíssimo. Então, não se trata mais de a gente ter, assim, né, quando nós estudamos, o professor era o centro do conteúdo. Hoje o conteúdo está disperso e está para todo mundo, é muito fácil encontrar. O aluno chega com o conteúdo na aula antes do professor. Antes do professor, colocá-lo. Exatamente. Não se trata disso, se trata do aluno ser capaz de fazer, mesmo que o conteúdo já esteja disponível. As pessoas se perguntam, por que é que eu tenho que aprender tabuada se eu tenho calculadora? Eu vou fazer uma comparação aqui que parece tola, mas funciona. Por que eu tenho que subir escada se tem uma escada rolante? Porque você tem que se manter ativo, porque você tem que manter saudável, porque você tem que se manter inteligente. Não tem como você ser inteligente se você não fizer o processo. Então, essas capacidades são chave hoje, muito mais do que o conteúdo. O conteúdo passa, muda, altera, mas a sua capacidade, ela só pode ser treinada elaborando e lidando com conteúdos. Então, essas capacidades, e elas têm um desenvolvimento. Isso se sabe, a psicologia do desenvolvimento, as ciências cognitivas, as neurociências, avançaram muito nisso e mostram quais são essas capacidades. Nós podemos medir essas capacidades com provas inteligentes, que não são provas, elas usam conteúdo, obviamente, mas elas não são, sobretudo, sobre o conteúdo, mas sobre as capacidades que esses alunos têm. Bom, então aqui no Multicidades, conversando com o professor Adriano Naves de Brito, nós vamos para o intervalo, vamos trazer mais um convidado também para esse debate em seguida. Fique com a gente. Estamos de volta com o Multicidade, hoje falando sobre os desafios da educação como uma ferramenta civilizatória e também de inclusão. Está comigo aqui no estúdio o professor Adriano Naves de Brito, que foi secretário da Educação no município de Porto Alegre. Vou pedir licença, professor, para trazer mais uma convidada aqui conosco, né? O SESI, que é o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul, assinou um acordo com o governo do estado no dia 27 de maio, para implementar o programa educacional SESI ao seu lado. Esse programa tem um conjunto de ações nas regiões que foram afetadas pelas enchentes. Esse acordo garante a realização de iniciativas nas áreas do ensino e saúde, com o objetivo de ajudar na retomada dos municípios atingidos. Para falar sobre esse assunto e também, obviamente, sobre os outros aspectos da educação, está conosco online a gerente de educação do SESI, a professora Sônia Bier. Professora, seja muito bem-vinda aqui o Multicidades. Deixa eu, antes de entrar na questão da educação como um todo, lhe perguntar sobre esse acordo aí, qual é o papel do SESI nessa retomada do Estado. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite a todos. Bem, o SESI tem, desde a sua fundação, né, o propósito de fazer o apoio ao desenvolvimento das pessoas e das comunidades, principalmente aquelas comunidades que mais necessitam. E, neste momento, nós estamos com esta configuração. Então, o SESI firmou um acordo, né, um termo de cooperação com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul para apoiar nesta retomada, após essa tragédia que nos abateu, apoiando o desenvolvimento, a reconstrução, né, das atividades pedagógicas em 200 escolas. Estas escolas, elas são escolas estaduais e terão escolas municipais também. Nós estaremos atuando em municípios, né, do Vale do Rio Pardo e da região metropolitana,
foram as escolas que foram apontadas pelo Estado como as que necessitariam de apoio neste momento. Como é que se dará esse apoio, professora Sônia? Este apoio vai se dar desde o apoio em relação a materiais, né? A gente sabe que nesses momentos as perdas materiais são muito grandes, que vão desde apoio a reparos em escolas, materiais pedagógicos, jogos, mobiliários, materiais também relacionados a esporte, música e também atendimento psicossocial e psicopedagógico às comunidades afetadas. Nós sabemos que o desafio da aprendizagem ele está presente no dia a dia de uma escola, mas quando nós temos traumas desta magnitude, há um elemento emocional que precisa ser trabalhado para que haja a disposição para o aprender. Então, o SESI está colocando 200 profissionais da área da psicologia, da assistência social, para poder atender estas comunidades que foram delineadas neste convênio. Sim. Esse atendimento nós já tínhamos também iniciado no Vale do Taquari, a partir das enchentes do ano passado, e com esta experiência nós ampliamos esta ação agora para outros municípios do estado. Bom, professora Sônia, eu queria falar agora mais com a educadora do que com a gerente do SESI. Nós estamos, e quero fazer uma provocação à senhora, também ao professor Adriano, que está comigo aqui no estúdio. Nós temos uma geração que uma boa parte dela passou por 2 grandes desafios. Primeiro, a pandemia. E agora, nós gaúchos, sofrendo demais com essa enchente. Os resultados disso na educação desses estudantes, qual é? Porque nos dizem que muitas vezes a vida nos ensina, né? E a vida aí nos ensinou que existem riscos que a gente não vinha preparado para eles. A pandemia, nós não estávamos preparados para viver, como não nos preparamos no Rio Grande do Sul para conviver com essa inundação. Em termos de resultados práticos no futuro desses estudantes, assim, qual é a avaliação que vocês fazem, professora Sônia? Começo pela senhora, depois o professor Adriano. Olha, o futuro, né, destes estudantes, ele vai precisar ser bastante forjado desde agora, porque são traumas que, para quem está em processo de desenvolvimento, são traumas muito grandes. Se para nós adultos o choque de ficar em casa na pandemia, o medo, o risco de perder tudo que a gente tinha durante as enchentes é algo extremamente impactante, para uma criança, para um adolescente que ainda não constituiu todos os seus valores, todos os seus raciocínios, né? Ele fica muito maior, mas com uma condição de impotência e insegurança maior que a que o adulto sente. Esta marca, ela precisa ser muito bem trabalhada para que ela não seja tão profunda quanto a sua potencialidade de ser. E, neste sentido, é muito provável que muitos alunos, ao terem sofrido esta tragédia, não consigam construir novas alternativas e, consequentemente, não conseguirão aprender na sua completude. E isto nós só conseguiremos se construirmos uma escola que consiga entender este momento, ajudando estes alunos a compreender o que está se passando e construir respostas para evitar novas catástrofes assim. Sim. Então, é algo muito longo e precisa ter muita intencionalidade. Bom, o professor Adriano foi secretário da Educação em Porto Alegre no começo desse processo de pandemia, que é uma situação que tem um paralelo, né, professor Adriano? Tem um paralelo. Agora, é diferente. Isso. Uma era fica em casa, a outra saia da sua casa. E eu acho que para os alunos, esta aqui vai ter um impacto menor
do que a pandemia teve. Porque essa daqui, embora ela seja dramática do ponto de vista material, né, então as crianças vão ficar menos tempo fora da escola, logo elas retornam, um mês que seja, então a vida segue, não há um hiato. Naquele da pandemia, eu acho que nós cometemos um grande pecado contra as crianças no Brasil. Nós somos um dos países que mais tempo ficou com as escolas fechadas, algo absolutamente sem sentido, André. Assim, eu, quando secretário, terminando o mandato, nós fizemos assim de tudo para reabrir as escolas, porque nós tínhamos a noção da importância da escola. Se você ficar, nós ficamos... Socialização. Não, e dessas janelas cognitivas que as crianças têm, sobretudo para as crianças menores. Então, quando você impede essa criança, ela não aprende, ela não se alfabetiza, nós já temos alfabetização no 3º ano, o que é um escândalo. Quando a gente joga isso para mais 2 anos, 5ª série, etc., você realmente, assim, provoca um atraso, um comprometimento disso para a vida estudantil do aluno de longo prazo. Então, eu acho que a pandemia, embora isso aqui, do ponto de vista material, tenha sido muito pior para o Rio Grande do Sul do que a pandemia, sem dúvida, porque a gente, né, as pessoas perderam as casas, etc., mas para as crianças, se elas estão acompanhadas com a família, elas têm mais resiliência. Agora, ali era continuado. E elas foram as vítimas sozinhas, porque elas não iam para as escolas ficaram fechadas. Elas não tinham contato com o professor, que é uma coisa que faz toda a diferença. Com todos os alunos, com a alfabetização, você vê isso no mundo inteiro acontecendo. Agora, você imagina no Brasil, com o tempo que nós ficamos parados. Né? Eu ouvi, viu, professor Adriano, professora Sônia, na semana que passou um relato de um avô que me dizia que o neto dele, de 6 anos, não abria os olhos quando estava em casa, porque ele não queria ver a questão da enchente. Eles tiveram a casa alagada e a casa, de fato, estava alagada 1 palmo acima da minha altura. Eu tenho 1,73 m e era 1 palmo acima da minha altura. Ou seja, ficou próximo a 2 metros, 1,80 m, por aí. E ele estava tentando justamente trazer esse neto de volta à convivência normal. A professora Sônia tocou num ponto ali sobre a necessidade da escola ajudar a esse aluno a entender este momento que passou e de retomar a sua vida. Isso se dá como, professora Sônia? Se dá pela preparação dos professores? Será que também os nossos professores estão preparados nesse momento para fazer essa conversa com os estudantes? Exatamente. A nossa experiência pelo Vale do Taquari, esse trauma, né, esse desafio, ele não se dá somente para os alunos, ele se dá também para os professores, porque eles foram atingidos ou perdendo as suas casas, ou perdendo familiares, ou tendo que dar conta, né, de uma série de conhecidos que estão nesta situação, que atinge de uma forma muito intensa, né, a sensação de esperança, a ideia de enfrentamento. Acolher os professores e entender o quanto que eles precisam reconstruir estas perspectivas para poder, aí sim, ajudar os alunos, ele é o passo principal neste momento. São os adultos que vão ajudar as crianças a reconstruir estes caminhos. Se os adultos não estiverem bem, dificilmente as crianças vão encontrar porto seguro neles, tornando, né, se não encontrar, tornando isso ampliando o tempo de insegurança. Este encontro com os professores vai passar por atendimentos de escuta, por atendimentos de poder dar conta daqueles medos que foram aflorados neste momento e que precisam ser redimensionados, para que isto caiba dentro da rotina do dia a dia e possa ser trabalhado de novo com mais tranquilidade. Hoje, né, do que a gente tem visto nesses ambientes onde ocorreram enchente, esse medo, esse susto, vamos dizer, né, que as pessoas carregam consigo, ele dura muito tempo. O que faz com que investir na aprendizagem fique para um segundo momento, infelizmente. Porque à medida em que eu consigo investindo em alguma coisa que vai me levando adiante, também vai me ajudando a elaborar melhor este processo tão doído que foi vivido. Então, é preciso que
que os professores consigam sair com mais rapidez disso para poder reinvestir nas crianças as atividades que a escola elabora, para que elas possam se direcionar para um caminho de crescimento e aprendizagem. Tá certo. Professora Sônia, muito obrigado por estar conosco aqui no Multicidades. Obrigado pela sua disponibilidade. Então, eu que agradeço. Obrigado, professora Sônia Bier, que é agente do SESI, conversando com a gente aqui também. O senhor trocou, professor Adriano, uma frase agora que me chamou a atenção e que eu queria trabalhar nela um pouco na resposta anterior. Quando o senhor disse que estudantes chegam na 3ª série para concluir o processo de alfabetização. Uma geração em que a gente se alfabetizava na primeira série. Já que a gente errou nesse processo, que gap é esse que faz com que os estudantes percam, de fato, 2 anos? Porque a alfabetização é uma janela para você adquirir o conhecimento. E chave, porque quando você não se alfabetiza na época certa, a escola vai perdendo, vai ficando desinteressante. Você vai crescendo, você vai se interessando por outros assuntos, mas você ainda não consegue ler as coisas relativas à sua idade. Então, por isso o aluno chega depois da 5ª série e começa a se desinteressar completamente da escola, porque ele é incapaz de ler alguma coisa que seja adequada a ele. O que aconteceu para que a gente fizesse isso? Então, é você ver o funcionamento da escola, André. Então, quando a gente vai para dentro da escola, você entende por que a escola não funciona. Os professores, muitas vezes, não estão na escola, os alunos faltam muito na escola. Então, a escola tem descontinuidade permanente, a escola é um ambiente tumultuado. Então, tudo isso faz parte, quando a gente olha, pensa apenas assim, não, preciso de uma técnica, professores bem formados. Mas ela passou a ser isso um tempo? Ou ela sempre foi? Não sempre foi. Nós lembramos bem as escolas. A escola pública era boa, mas não era para muitos. E a partir de um certo momento, a escola se expandiu, não foi a expansão que causou isso, mas um tipo de expansão e de desorganização na gestão desse sistema todo que levou as escolas a serem isso. As escolas, elas não têm liderança. Então, o diretor é um diretor que é colocado lá, é um diretor que, quando ele volta para a planície, como se diz, volta para ser professor, ele sabe que se ele não distribuir benefícios enquanto ele era diretor, ele vai ser massacrado, vai ter que mudar de sistema. Tudo isso, André, conta muito para que a escola não tenha a pessoa que lidere, a diretora que sabe fazer. Isso foi levado depois para a formação dos professores. Você claramente vê professores formados nas escolas normais, eles sabem muito mais lidar com o aluno do que os professores que nós temos formados hoje. Nós temos um gravíssimo problema de formação de professores no país, gravíssimo. Então, nós não vamos ter uma educação boa se não tivermos professores melhores. Mas essa formação de professor reflete a estrutura na escola. Então, por isso que eu digo que nas escolas nós precisamos recuperar escolas capazes, e são escolas, não todas vão ser assim. Você coloca lá a liderança, dá apoio para essa liderança, cobra dessa liderança e essa escola vai ser bem sucedida. Um dos pontos dessa gestão dos diretores era aumentar para 12 anos a possibilidade de ele ficar na gestão. Tempo. Não pode ficar só 4 anos. Se ele deu certo, ele termina, se aposenta como diretor. O futuro disso era ter um cargo de diretor específico. Você precisa recuperar aquilo que nós conhecíamos e que a escola tinha, que era aquele professor que trabalhava, se formava, virava o diretor da escola por muito tempo e era respeitado na cidade. Como é que a gente recupera a alfabetização no momento certo? É a gestão. É gestão, porque nós temos as técnicas. Então, primeiro, a alfabetização tem que ser um professor e ele tem que estar no primeiro dia de aula, no primeiro ano. Ao último dia. Ao último dia, André. A gente não pode perder esse vínculo. Não pode perder esse vínculo. Agora, se o professor está 2 meses, falta, fica 1 mês de licença, vem outro professor, pronto, já foi o seu processo. O aluno tem que estar do primeiro dia ao último dia e não pode faltar mais de 10%. Então, é isso, se você conseguir o professor do primeiro ao último dia e o aluno do primeiro ao último dia, eu garanto que mesmo que não sejam brilhantes as técnicas, ele vai se alfabetizar. O local da escola em relação à casa das pessoas. O quanto é importante esse envolvimento comunitário, professor Adriano, ou seja, do estudante ter a sua escola próximo da sua casa, para ter ali também a sua rede de relações, o quanto isso é importante ou isso não tem nenhuma diferença? Pode sair de Novo Hamburgo, estudar na melhor escola de Porto Alegre ou vice-versa, que está tudo certo. Educação infantil
e nós estamos falando pelo menos até o Fundamental 1, que é a quinta série... Que é a parte que cabe aos municípios. É aos municípios. Isso tem que ser local. Pelo menos até a quinta série, faz muita diferença que esteja no ambiente do aluno. Depois, um pouco mais velho, claro, universitário, ensino médio, isso é outra história. Mas, nesse momento, é chave que esteja perto da escola. Por isso que certos modelos que se discutem não funcionam, porque você não tem oferta, né? Você não pode levar essa criança num voucher, por exemplo, de uma escola que está do bairro onde ela está para um lugar muito diferente de onde ela vive. Isso não vai funcionar. Então, essa relação é chave, é pessoal. E essa escola tem, geralmente, um contato. E você percebe que a educação infantil, e aqui é uma coisa interessante, ela funciona muito melhor, em geral, do que o fundamental. E a gente se pergunta, o que acontece, né? Então, uma das linhas que nós tínhamos aqui era fazer isso. Está acontecendo no Estado, eu vejo isso com satisfação, que é ligar a educação fundamental ao Fundamental 1. Essa é a escola da criança, André. Sabe? Todos são crianças. Crianças um pouco mais velhas, mas crianças. Não são pré-adolescentes. Essa escola infantil, escola da criança, acolhe a criança, é pessoal, ela se sente segura e é um ambiente que não é a casa dela, porque isso é muito importante. A escola não é a sua casa. Saber isso é chave. A escola, sua casa tem as suas regras próprias. Na escola você tem uma regra que é uma regra de todos. Uma regra, isso dá cidadania às pessoas, percebe? Mas é um lugar que acolhe. Não é a sua casa, mas é um lugar que acolhe. E as questões que envolvem disciplina, professor, que hoje são desafiadoras? Então, é chave. Agora, a disciplina você não consegue se a escola não tiver... Porque a disciplina não é um elemento. Mas a escola tem que ser rígida no sentido a escola tem que limites? Ela tem que ter hábitos, ela tem que ter rotina, né? A disciplina não vem com você mandando a criança fazer coisas a cada instante. Eu vou lhe dar um exemplo que é trivial. Você entra num lugar que está sujo, né? E aí você tem que se desfazer de alguma coisa, bom, já está em sujeira em tudo quanto é lugar, você joga a sujeira lá. Você entra num lugar que está limpo, você fica constrangido, quando é que eu vou logar essa sujeira? Eu quero um lixo. Percebe? A escola, quando ela está organizada, quando ela é uma escola que tem rotina, que ela tem hábitos, a criança segue isso naturalmente. Você não fica infernizando a criança com regras, porque ela percebe isso funciona. Então, a escola tem que ser funcional, ela tem que estar organizada, porque isso passa normalmente para as crianças. Mas sem isso, André, não funciona. Uma escola que é uma escola que você... barulho toda hora, que não tem regra, acabou. Qual é o papel dos pais nesse processo de aprendizagem? O papel dos pais, primeiro, é de acompanhar, de entender a importância. Não é largar a criança na escola. Não é largar só a criança na escola, mas é de respeitar o que a escola faz. Então, os pais hoje, eu tenho medo das redes sociais quando são mal usadas, que é simplesmente os pais falam mal da escola, intervêm na escola, pressionam os professores, mas eles não se responsabilizam. E isso vale para pais de todas as camadas sociais. Né? Aliás, quanto mais alta a camada social, mais vai para a rede social fazer isso. E sem se responsabilizar com o resultado. Educação, lamento dizer àqueles que acham o contrário, não é alegria, alegria, alegria. Educação é tirar de você aquilo que você tem de melhor. E isso exige esforço. Você precisa fazer esforço. E esse esforço é um esforço pressionado por todos os lados. Então, os pais têm que respeitar isso, têm que entender, têm que ser parceiros nisso, para que as pessoas se desenvolvam, André. Eu vejo, professor Adriano, a educação como o único caminho que a gente tem para poder dar às pessoas uma oportunidade de partirem de uma mesma base, né? De poderem se destacar pelo o mérito depois de terem recebido uma mesma formação. Isso ainda é uma utopia? Ou nós temos que seguir perseguindo isso? Ou seja, que aquele aluno que morava ali no Maitá, que estuda no Júdice, que hoje não tem casa para sequer estudar, né? Ele possa ter, quando chegar ao final do ciclo escolar dele, a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades a partir do conhecimento dele, do que os estudantes que saíram das melhores escolas privadas que nós temos. A gente pode perseguir isso? Vale a pena seguir perseguindo? A gente tem que perseguir isso, e a escola realmente pode dar isso. Uma escola que a pessoa vem de uma família que é diferente, ela tem mais dinheiro, menos dinheiro, mas tem uma escola organizada, uma escola bem feita, e uma escola que dá a ela acesso aos códigos, que são os códigos necessários, os códigos de conhecimento, de linguagem, de comportamento, de disciplina, de capacidade
desenvolvimento intelectual para ter acesso a qualquer outra coisa. É isso que a escola faz. A escola não vai te dar... ela é investimento no capital humano, que é você. Então, ela te coloca... Ela vai me despertar. Exatamente. Ela vai te... A despeito das suas condições, você vai num lugar e esse lugar, ele comunica isso. Eu digo que 90%, eu diria, da educação não é sobre conteúdo. Não são as coisas que você, na sala de aula, é o conjunto da obra, André. É a escola, o comportamento. Desde a entrada no portão, nós trabalhamos tanto e não conseguimos para ter portaria nas escolas. Que era a chave para ter portaria. É um lugar. Você entra na escola, você tem que se comportar diferente. Você não está na sua casa, você está na escola. E na escola, então, o uniforme é uma coisa interessante que nós perdemos. A escola tinha hora de entrar e sair. Exatamente. Da sua vida, isso é chave. A pessoa que não aprendeu isso não consegue se organizar para nada, economicamente, financeiramente. As pessoas não se dão conta da importância de todos esses conteúdos, que não são conteúdos ditados pelo professor, mas são conteúdos que a instituição passa. Bom, a gente está aqui discutindo no Multicidades a questão de como os municípios, né, podem trabalhar por uma educação melhor, mais qualificada e que dê justamente essa base de igualdade, de oportunidades para as pessoas partirem de um mesmo patamar e, a partir daí, se destacarem com seus méritos. Só que é uma rede, é uma teia que existe, envolve o Estado, envolve a União que dá as diretrizes da educação, e essa inconstância nos governos que tratam a questão da educação como uma política de governo e não de Estado, né? Uma questão que tem que perpassar algumas gerações. Como é que ela interfere nesses resultados, professor Adriano? Pega um caso, o novo ensino médio, né? que se vai uma discussão, entra em vigor, muda o governo, sai fora. Como é que isso interfere no próprio planejamento? Que eu imagino, o senhor foi gestor municipal por 4 anos, mas isso interfere diretamente nas rotinas de cada uma das entidades. Penso que o ensino médio não valesse aqui para o município, né? Mas você trabalha para os estudantes que vão chegar ao ensino médio. Não, e eu me punha na pele dos gestores, dos secretários estaduais, que estavam preparando e que se prepararam 2 anos para isso e, de repente, mudou a regra. Você não imagina o caos que isso provoca. Então, isso leva, André, a coisa que nós estávamos discutindo agora sobre os alunos, de entrar numa escola desorganizada. Imagine o professor, né? Que o professor é um exemplo disso para o aluno. Então, o professor geralmente é uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada. Ele tem que incorporar isso na sua vida. E aí ele está num sistema que ele trabalha, daqui a pouco mudou a regra. Então, isso cria assim, um desincentivo, né, a que você continue, porque isso exige disciplina pessoal. Isso joga por terra, então, anos de trabalho, isso desorganiza o sistema, isso traz para dentro do sistema desesperança. Então, assim, a pessoa não tem noção, não é de um ano para outro que você está perturbando. Você está perturbando os próximos 5 anos, 6 anos. Uma geração de professores que entra, os professores, ela disse, né? Os professores entraram, foi muita renovação. Entre os professores novos, eles entram com vontade. Muito jovens, mas com vontade de fazer as coisas, de realizar. E aí eles encontram essa desorganização, André. Em 5 anos, eles se desesperançaram. O que nós encontramos nas redes públicas do país? Uma quantidade enorme de licenças, de burnout. E por que esses professores são assim? Não é só excesso de trabalho, é desmotivação. Você não enxerga... Não tem nada pior para um professor do que enxergar que o trabalho dele não está sendo realizado, a saber que o seu aluno não está aprendendo. Professor Adriano, como é que a gente avalia os estudantes na aprendizagem? Não estou falando das provas que se fazem depois, lá, SAEB... Como é que é o Enem? Isso, enfim, essas outras provas lá que vêm depois. Mas no dia a dia mesmo, na sala de aula. Claro que o meu exemplo é um exemplo muito distante de quando eu fui estudante, mas eu lembro que dava uma desorganização, porque um ano você tinha... A nota era de 1 a 10, no outro era A, B, C, D, E, no outro você tinha objetivos, que era atingiu, não atingiu, satisfatório, não satisfatório. Qual é um caminho lá para ter uma padronização? Como é que eu, estudante, ou o que um estudante pode ter de mim, professor, esse feedback em relação ao meu aprendizado da melhor maneira? Eu acho que não tem uma maneira só.
Não tem uma maneira correta. É única, né? Eu acho que tem maneiras corretas e maneiras incorretas, mas não tem uma única maneira. Então, a escola pode fazer de diferentes maneiras. Agora, é muito importante que esse acompanhamento seja direto. Quando eu disse que a educação é algo muito artesanal e muito pessoal, pessoa a pessoa, todo professor, sobretudo nessa fase que nós estamos dizendo, que é até o aluno terminar o ensino médio, é muito pessoal, André. As pessoas e os professores conhecem os seus alunos. O professor é meio alfaiate, né? Claro, é alfaiate. Então, ele sabe o que aquele aluno está... E aí, isso é o trabalho dentro da escola. Então, isso não pode se perder na escola porque tem uma avaliação homogeneizada. Isso não significa que nós não devamos ter aquela avaliação. Essa avaliação geral é importante para a gente saber se é isso. Gente, aquilo que devia ser o comum, o médio, né? Você tem uma curva... Esses alunos aqui estão muito abaixo da curva, aqueles são muito acima da curva, nós estamos falando da média. A gente tem que saber se esses alunos, se essa escola está entregando a média das capacidades. E isso tem que ser independente do professor. Então, tem que ter uma avaliação que é fora da escola, que é feita pela... Esse é o trabalho do gestor, da gestão geral. É feita pela secretaria, pelo Ministério, etc. Que é essa avaliação que entrega um olhar... que é um olhar avaliador mesmo, sobre a média do que está acontecendo. E a escola tem que fazer o seu processo interno. Então, porque a escola pode fazer a mediação que essas avaliações nacionais e institucionais não conseguem fazer, que é essa avaliação. Eu conheço o aluno, eu sei porque ele não se deu bem nessa prova. Mas é preciso que o professor esteja também cobrado, pressionado, no bom sentido, por ele também ser avaliado. Claro, e ser avaliado. Não está dando certo isso aqui? Por que não está dando certo? Nós temos hoje, professor Adriano, uma escola que tem desafios diferentes. Porque a gente evoluiu também em muitas coisas como sociedade. Uma delas diz respeito à questão da diversidade, que nunca foi tratada, pelo menos não era tratada na minha época, quando estudante, e depois na experiência como professor na universidade, desta forma em sala de aula. E tem, sobretudo, essa questão das crianças neurotípicas e das crianças que vivem dentro do transtorno do espectro autista ou que têm outras necessidades especiais. Nós avançamos nisso. A professora Rosane, até quando falou conosco no bloco anterior, ela citava, tenho tantos professores e tantos agentes de inclusão, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa figura e da importância desta mescla desses estudantes, porque no passado, quando você tinha um estudante com alguma necessidade especial, iam para uma escola especial. E agora não, estão todos dentro da mesma sala de aula. Isso foi uma evolução. Eu acho que nós aprendemos muito, porque para fazer isso você precisa mudar a dinâmica dentro da escola, você precisa formar o professor. Agora, as crianças aceitam isso muito bem, André. Muito melhor do que os adultos. Muito melhor. Então, as novas gerações, as novas escolas, nas passagens, a gente sente um pouco a dificuldade, as tensões, mas isso depois se assenta e isso deixa de ser um tema. Eu acho muito interessante, assim, quando nós vamos tratar do tema da inclusão nas escolas. Eu temo quando a gente quer tratar isso intelectualmente, a gente quer conversar a respeito. Quando você quer conversar a respeito... Tem que ser natural. Não quer dizer que não está funcionando ainda. O que está funcionando é, as crianças estão indo, as outras entendem que é assim e elas se apoiam, elas se ajudam, né? Então, isso eu acho que a gente caminha para isso. Claro que você precisa, então, aí sim, você precisa de uma formação específica do professor, ele precisa entender os processos, ele precisa entender o que se passa com essa criança. Isso são conhecimentos técnicos e que melhoramos muito. Se a gente pensar nos últimos 30 anos, o que a gente aumentou de conhecimento sobre a psique, sobre o desenvolvimento, é impressionante, que não era disponível nos anos 80. Hoje são disponíveis. Então, isso eu acho que a escola pode fazer muito bem e tornar isso normal. O senhor tem quantos anos de magistério, professor? Olha, eu fiz 40 anos de profissão. 40? 40 anos de profissão. Mantém aquela mesma paixão que a gente falava ali no começo, é necessária para o professor? É inevitável. Enquanto você... Não deu uma esmorecida no caminho? Não, eu diria o seguinte, que 40 anos de profissão, André, eu agora não estou no exercício da docência. Então, nesse momento, depois de 40 anos, eu não sou professor. Quando eu fui secretário, eu era professor ainda. Eu fui professor sendo secretário. Continuava dando aula, ensinando os alunos, etc. Então, e hoje, quando eu não estou na atividade docente,
eu sei exatamente isso que eu estou dizendo. Se eu tivesse de novo alunos, eu só poderia ter alunos voltando a ter esse cuidado com cada um deles. E lembrando, quem é o aluno, por que não? Os alunos universitários, porque eu fui professor universitário. Né? Então, agora que eu não estou, eu percebo o quanto trabalho estava envolvido na docência e que era parte do meu dia a dia. Nós estamos no final dessas gestões, na final do programa também. Queria que o senhor desse um recado, um conselho para os seus colegas hoje, secretários municipais de educação. Então, eu diria o seguinte, que é muito, muito importante você pensar estrategicamente. Não se deixe levar pelas demandas do dia a dia. Não se torne o zelador do seu sistema. Se você ceder a isso, você não vai conseguir pensar o sistema e ajudar as pessoas que têm que entregar a educação. Não é você, secretário, que faz a educação. Quem faz a educação é o professor na escola, é o diretor na escola. Eu dizia aos nossos funcionários, nós não temos nenhum aluno aqui na SMED. Todos os alunos estão na escola. São dos professores. São dos professores e são dos diretores. Então, você tem que pensar para eles. Não seja, e pensar estrategicamente aquilo que eles não têm tempo para pensar. E isso é o seu papel. Tá certo. Professor Adriano, obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado, André, pela oportunidade. Foi um bom momento de discutir a educação. O Multicidades de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995882374. Uma boa noite para você.